Olá, bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. E hoje eu entrevistei um amigo querido, um irmão em Cristo, Alex Lima. Nós servimos a Deus junto no Ministério Música e Vida há alguns anos atrás, e o Alex vai nos contar como ele iniciou no Ministério Música e Vida, como a música o influenciou. Ele vai nos contar também como é o seu relacionamento com Isaac, seu filho, como a paternidade mudou a sua vida. Ele também vai nos falar como é o seu relacionamento com Deus, o nosso Pai Celeste, e também vai nos trazer uma palavra de incentivo para aquele homem que tem um dom, algum talento, mas fica inseguro e com medo de exercer a sua habilidade. Eu espero que você seja abençoado com essa conversa. Vamos para o vídeo e que Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Alex Lima. Gente, é assim, ó, o Alex é um amigo meu das antigas. Nossa, acho que tem uns 10 anos que eu conheço o Alex. E nós nos conhecemos no ministério, servindo a Deus, no Ministério Música e Vida. Foi uma época muito boa da minha vida. Eu era o pregador do ministério, o orador do ministério, e convivendo ali com homens e mulheres de Deus, eu pude conhecer o Alex. Nós servimos ali no Ministério Música e Vida, esse conjunto musical, durante acho que uns 5, 6 anos, Alex. Depois você vai me corrigir se eu estiver errado. E eu decidi entrevistar alguns irmãos meus lá do Música e Vida, alguns líderes, tinham posição de liderança lá, e entre eles está aqui o Alex Lima. Alex, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar participando aqui comigo do Legado Paterno. Você é um dos homens que eu mais me inspiro na minha caminhada cristã. Você sabe disso, eu já te falei. Obrigado, irmão. Obrigado a você, Vini. É um prazer estar aqui no Legado Paterno. Eu sou um fiel seguidor desse canal. Tenho um propósito lindo por trás dele, por ele, né, através dele. Então, para mim é um prazer poder estar participando ainda mais desse canal aí que tanto nos enriquece, né, que tanto nos fortalece. E acredito que esse é apenas um dos vários objetivos que esse canal tem. Amém, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado mais uma vez. Alex, e conta um pouquinho para nós sobre o seu histórico familiar, para o pessoal que não te conhece, te conhecer, antes de nós falarmos propriamente dito sobre paternidade, meu irmão. Ok. Cara, obrigado pelos elogios. Você sabe que você me toca sempre, né? E é recíproco, viu? Você é uma fonte de inspiração para mim como pai, como amigo, como irmão. E vamos lá, acho que eu vou te revelar coisas aqui que acho que eu nem tive a oportunidade de te contar nessa nossa jornada de amizade, que é um tanto longa, mas às vezes a gente não entra em alguns detalhes. E eu acredito que eu não me lembro de ter falado da minha infância para você, mas vamos lá. Eu sou o quarto filho de três vivos, né? Meus pais, eles tiveram 4 filhos, 2 nasceram no Nordeste, o segundo deles veio a falecer antes de completar um ano, bem pequenininho, infelizmente, longe da cidade, né, bem no sertão mesmo, ele não pôde subsistir. Depois, meus pais migraram para São Paulo, na década de 70, e lá veio nascer a minha irmã, do meio, e meio que de penetra, assim, 10 anos depois eu cheguei. Então, nasci em São Paulo, no município de Osasco. Lá eu cresci até meus 6 anos de idade. Depois nós nos mudamos e nos estabelecemos em São Paulo, né, no distrito do Butantã. Tive uma infância, digamos assim, não tão participativa com as minhas irmãs, devido à diferença de idade.
se eu não me engano, são 15 anos para a mais velha, 10 anos para a do meio, né? E eu brinco que a minha família tem a tradição dos 10 anos, porque depois de 10 anos da minha irmã veio eu, depois de 10 anos veio a primeira neta dos meus pais, depois de 10 anos veio a segunda neta, e eu quebrei o paradigma com meu filho nascendo nos 8 anos. Né? Então, os 10 foi quebrado aí comigo. Então, nesse tempo de infância, eu cresci comigo mesmo. Logo quando eu comecei assim, a me entender por um pouquinho de gente ali, perto dos 6, 7 anos, as minhas irmãs já trabalhavam, estudavam, ficavam muito tempo fora de casa. Então, minha mãe trabalhou por um bom tempo, meu pai era aposentado por invalidez, então eu ficava mais tempo com meu pai em casa, mas também ia para a escola e tudo mais. Então tive essa infância assim, um pouco longe de amigos, devido aos amigos fazerem mais escolhas na rua, né? Então meus pais, entre aspas, por uma certa proteção, falavam, não, você não sai, fica em casa. Se sair só com fulano e com cicrano e tudo mais. Então fiquei um pouco mais assim retraído, digamos, um pouco mais amigo de mim mesmo, né? Mais reservado, mais tímido, mais discreto, do cantinho da sala de aula e tudo mais. Por volta dos 8 anos de idade, eu conhecia uma denominação chamada Adventista, né, do sétimo dia, através da minha tia. E aí lá foi bacana porque assim eu me senti com um pouco mais de liberdade. Ao ir para a igreja e conhecer amiguinhos que tinham a mesma idade, e esses eram, entre aspas, qualificados pelos meus pais de que esses são bons elementos para brincar, lá eu me diverti. Então eu segui o Clube de Desbravadores, que, para quem não conhece, é quase como um escoteiro, né? Mas são atividades que são ligadas diretamente para o desenvolvimento, né, da criança, tanto no aspecto social, né, comunicativo, tem acampamentos, retiros. Então, foi uma participação bem bacana. E, nesse meio tempo, eu pude me batizar também na denominação e descobrir algo que a gente vai falar daqui a pouco, né? Descobrir a paixão, descobrir o amor pela música, né? Isso me fez tomar um outro rumo na, na direção em que eu estava caminhando dentro da igreja. Ok, Alex, muito bacana. Você é o caçula dos quatro irmãos. O caçula, exatamente. E, e como que era lá? Você sentia que você era muito mimado, paparicado? E só mulher também, né? Mulheres mais velhas ainda. Como que era isso? Você era o filho mais cuidado mesmo, mimado? Então, são paradigmas, né? Olha, eu vou te dizer que, do ponto de vista das minhas irmãs, eu fui um garoto mimado. Do meu ponto de vista, não. Ok. Mas, saindo do meu próprio ponto de vista e olhando, claro, que nasceram só meninas. Nasce um menino, é claro que tem algo diferente, né? Tem um carinho, tem um cafuné, tem um agrado daqui, dali. Eu me recordo ainda bem novo, antes dos 6 anos de idade, as minhas tias como me tratavam também. Então tem um... Se o mimo for essa questão de carinho, de atenção e tudo mais, sim, eu fui um cara mimado. Agora, no quesito de obter tudo que quer, se espernear, bater o pé, gritar e conseguir dobrar os pais, aí não. Aí não Ok. rolou, não. Legal, Alex. Bom você ter contado essa história. Eu não me lembrava do seu irmão que tinha falecido. Acho que você não havia mencionado. Não me recordo. E, assim, você quer falar? É que, assim, remete a muitos anos, né? Então, como existe essa decalagem grande de idade e realmente, por falta
dessa possibilidade da gente contar, né, as nossas origens e tudo mais, a gente acaba nem dizendo. Você conhece, acho que uma das minhas irmãs, né, a irmã do meio, eu Sim. acredito que você não conhece. É, mas a verdade é que hoje, se ele tivesse vivo, ele teria por volta dos seus 56, 57 anos. Uhum. Então tem uma decalagem grande. Eu tô com 41, então Tem. é, é isso aí. Ok, meu amigo, ok. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, né? Nas nossas conversas frequentes que nós temos entre nós, que tanto nos enriquece, Ótimo. né, Alex? Ah, eu sinto sede, eu sinto fome. É isso aí, meu É amigo. muito bom. Ô, Alex, e quantos anos você tinha quando você se tornou pai? E o que mudou em você quando você recebeu a paternidade também como função? Então, eu casei jovem, né? Com 23 anos. A Mel tinha 21. E para ser, para resumir, assim, a paternidade, ela recebeu um banho de água fria por parte da medicina, né? Então, nos exames pré-nupciais e tudo, a Mel era seguida já por uma ginecologista e ela falou, olha, você tem ovário policístico, vai ser super difícil de você ter filho. Eu diria que se você tiver filho é uma chance na loteria, porque o seu sistema, o seu organismo, ele é praticamente mais eficaz do que os próprios métodos contraceptivos. Então, uma vez a gente entendeu isso, a gente falou, nossa, então é um pouco complicado porque a gente não se programou antes da paternidade, porque a gente estava novo, a gente queria curtir o casamento, a gente estava com foco nos estudos também, a gente estava fazendo universidade. Então foi um banho de água fria, mas a gente não focou nisso. A gente entendeu que assim, ok, isso a médica está dizendo isso hoje, é 0,01% para Deus é 100% para Deus. E para o homem é 0,001%. Então a gente não esquentou a cabeça, a gente tinha outros objetivos e a gente entendeu que se o momento em que a gente desejasse, a gente clamaria ao Senhor e esperaria no Senhor. Mas a gente seguiu a caminhada. E depois de 3 anos e meio de espera, sem programação, o Isaac chega. Ele chega e chega de repente, sem avisar. Estávamos no ensaio com um grupo que a gente tinha e a Mel não estava bem. Então, o pessoal falou assim, vai fazer um exame, vai passar no médico, alguma coisa para saber. E aí a gente falou, não, tá tudo bem, a gente continua o ensaio. Fomos embora para casa, passou uma semana, deu uma melhoradinha, mas o mal-estar veio de novo. E aí no outro ensaio, antes de ir para o ensaio, a gente passou no laboratório, conversou com o médico e falou, olha, dá para você fazer esse teste? Talvez a gente ache que ela pode estar grávida e a gente só queria saber. Então eles pediram o exame de sangue. O dia seguinte, que era o dia do ensaio, a gente recebeu o exame e aí a gente abriu lá na hora do ensaio lá. Só que a gente não entendeu nada. A gente olhou as contagens lá, tudo. E aí, pô, não dá para entender, né? Marinheiro de primeira viagem, dois jovenzinhos lá. Aí eu lembro que o nosso pianista, ele foi lá, ele olhou e disse, ó, pela contagem aqui, vocês triplicaram aqui a média, vocês estão grávidos. Aí, então, foi aquela notícia, assim, no meio do ensaio e... Então foi a notícia que a gente suspeitava, mas não esperava de forma alguma. Então, a partir dali, vira uma chave, né? A partir dali, vira uma chave. Eu tenho acompanhado alguns vídeos de
de alguns pais que declararam essa questão da virada de chave. E é engraçado que cada um tem um momento da virada de chave, né? E para mim, geralmente, essa virada, eu até acredito que vendo a maioria dos pais e conversando com alguns pais, essa virada de chave foi precoce justamente por causa da preparação que envolve a gestação, o trabalho que você tá, o estudo, faça uma pausa, continua, não continua. Então, como eu tenho essa gana assim de responsabilidade e tudo, eu falei, eu tenho que sentar aqui o pé no chão, não dá mais para voar, né? Eu tenho alguém aqui para poder olhar, para prestar atenção. Então, com 27 anos, a gente recebeu essa notícia, foi uma bênção, como era um milagre, né? Era não, como foi um milagre. A gente entendeu que esse nosso filho viria para o sorriso da nossa alma, viria para alegrar a nossa família, viria para arrancar sorriso dos avós, no caso maternos, primeiro neto, no caso do paterno, o primeiro neto do sexo masculino, né? Porque até então tínhamos duas. Então, foi uma notícia que mudou mesmo as bases da família, e aí a gente decidiu se reconstruir a partir daí. O nosso filho sendo, vamos dizer, o cerne ali, né? Vamos trabalhar em volta, assim como a gente olha nos documentários de animais, né? Os passarinhos ali se revezando para alimentar o, o recém-nascido passarinho. Então a gente se concentrou nisso e estamos aí, graças a Deus, há 14 anos, quase em dezembro agora faz 14 anos. Legal, e eu conheço o Isaac, eu conheci o Isaac muito novinho, faz tempo que eu não dou um abraço nele, né? Mas o Isaac, cara, ele é um menino da hora. Já vi uns vídeos dele até fazendo lepacur. Isso, é isso aí. Dá uns pulos que, meu Deus, cara, legal, muito bacana, Alex. Alex, e com quantos anos você começou a cantar? E quem te incentivou a cantar? Como você começou aí na música? Fala um pouquinho para nós. Então, eu não consigo precisar a idade que eu comecei a cantar, mas assim, cantar, eu acho que eu comecei um pouco tardivamente. Porque eu foquei primeiro naquela questão da formação dos jovens dentro da igreja, né, dos bravadores e tudo. E eu descobri ao mesmo tempo a paixão pela música. Eu tinha dificuldade, tenho dificuldade ainda até hoje. Depois que eu descobri que a música ela é de exatas, né, eu falei, tá explicado por que eu tenho dificuldade com música. Mas esse contato assim um pouco mais, digamos, mais preciso com a música, mais de perto, saber entender, né, a harmonia, as vozes e tudo. Isso daí foi por volta dos 17 para 18 anos. Né? Já era um pouco tarde, mas eu agarrei com unhas e dentes, né? Quando eu encerrei o meu ciclo de acompanhar a juventude, eu falei, eu preciso direcionar agora minha atenção para a música, porque eu tenho gostado. Eu já gostava de ouvir música, né? Desde criança. A minha casa foi sempre musical, né? Minhas irmãs ouviam música direto. Então, assim, a música ela está relacionada à minha vida, desde pequeno, a estados de espírito emocional. Então, eu sabia quando a minha casa estava alegre, de acordo com o tipo de música. Eu sabia quando a minha casa estava amando, com um tipo de música. Eu sabia que estava agitado com um determinado tipo de música. Então, sem saber realmente na essência o que era isso. Mas, como criança, as associações, né, as sinapses aí, elas corriam dessa forma. Então, engraçado, Vini, que um tempo atrás eu estava conversando com a minha terapeuta e eu falei, é impressionante o papel que determinadas canções que eu escutei quando criança
exercem uma influência tão grande no meu estado de espírito ainda hoje, que é como se a gente resgatasse bons momentos que a gente vivenciou e trazem eles para hoje, se veste, retoma uma energia que às vezes você está precisando porque se gastou com, sabe, algum problema no trabalho, alguma dificuldade que você teve, e você escutando aquela música para poder dispersar um pouco da situação, você se renova. Então, é, eu tenho bastante assim, contato com as músicas que eu escutava quando eu era criança, pela influência das minhas irmãs, e depois essa questão da música um pouco mais técnica, né, de harmonias, melodias, trios, quartetos, conjuntos, corais, tudo isso fez parte da minha final da adolescência para a juventude. Então, cantei em alguns corais, foi uma experiência muito bacana, aprendi essa questão das diferenças e divisões de vozes, mas não tinha aquele, como se diz, aquele... As pessoas costumam chamar de dom, né? Não tinha o dom de eu poder, assim, eu sei qual que é a minha voz. Tocou a música ali, a minha voz é essa, eu vou cantar. Não. Eu fui para aquele lado assim, ok, eu não sei. E aí, o que eu posso fazer? Eu gosto, eu quero cantar, então tem uma forma de eu saber a minha voz. Aí tinha amigos que gravavam a voz para mim, ou batida no cada nota no piano, ou cantado. Eu botava ela ali no meu Walkman, ouvia, martelava, 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 decorava minha voz. Quando ia cantar em quarteto, em quinteto, grupo, sabia minha voz de cor. Era como se eu tivesse o mesmo dom que os meus amigos que conseguiam cantar sem esse trabalho todo. Então, é, eu posso dizer que eu não tenho dom, mas eu sou persuasivo. Eu não me deixo, eu não me deixo me levar pela falta de agilidade ou de praticidade que eu não tenho na música. Então, eu busquei esse lado de estudar a minha voz, de tentar aprender para poder levar adiante essa paixão mesmo, esse gosto pela música. Legal. E você falando assim, antes de me converter, eu não tinha ideia. Você mencionou as vozes, quarteto, trio, e muitos não conhecem essa linguagem. Eu mesmo não sabia, barítono, tenor, e eu me converti com 19 anos. Então, barítono, tenor, soprano, aquelas coisas de voz. E a igreja adventista é muito forte nessa questão de Exato. conjunto, do trio, de divisão de voz. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, cara, aquele conjunto. Quando você vai no culto, assim, de jovem, que você vê aquele conjunto cantando ao vivo, eu fiquei arrepiado. Eu falei, nossa, como isso aqui é bonito. E foi muito bom, porque 2 anos depois eu entrei no Música e Vida, não como cantor, porque eu não tenho dom. Você mencionou que não tem o dom, mas você tem essa persistência. Nem essa persistência de pegar a nota eu tinha. Então eu entrei ali no ministério, mas como, né, como orador, pregador do grupo, e foi uma bênção também, mas foi muito bacana você ter mencionado essa questão de vozes, porque muitos não conhecem, né, Alex? Exatamente, exatamente. O canto ele tem essa versatilidade, digamos assim, de, de ser aquela coisa simples para si mesmo, né? E de ser essa coisa um pouco mais trabalhada, um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais organizada, porque como se tornou uma ciência, né? A música, como se tornou algo assim tão complexo, dentro por exemplo, do meio adventista, do meio batista, a Assembleia também, é, eles cultivam isso desde de pequenininho, né? Tanto em instrumentos quanto vocalmente falando. Então, no momento em que você tem contato com uma melodia e você acha ela bonita e você canta ela, é uma coisa. Mas quando você organiza ela dentro dos padrões musicais, né? Por vozes masculinas, femininas, e, dentro
das suas variações, a sensação é outra, né? Você transcende aquele momento em espírito e você consegue ter sensações que te elevam, né? Que te trazem paz, que te remetem a uma lembrança, como eu falei no começo, né? A questão da música influenciar desses estados de espírito. Então, ela tem esse poder de ir um pouco mais além daquilo que a gente acha, dessa forma. Então, depois que você descobre isso, você só quer isso, né? É como você Nossa, andar de bicicleta. Poxa, é sim. legal, o vento na cara e tal. Mas aí você vai depois andar de Vespa, você, oh, legal, não preciso pedalar, não tem esforço. E é uma sensação tão boa quanto. Então eu diria que a música, dentro dessa harmonia, desse contexto assim, essa viagem tranquila na estrada, em cima de uma vez. Gostei. Gostei da sua analogia. Você sempre usando as metáforas, né? E Ô, faz parte. eu lembro que eu ficava, cara, quando o Música e Vida ia ensaiar, nossa, eu amava ouvir o grupo cantando nos ensaios. Eu também tinha essa paz, essa leveza, só ali no ensaio, né? A música tem esse poder, né? O Alex, e como é o seu relacionamento hoje com o Isaac? O Isaac está com 14 anos? Vai Vai fazer agora em fazer? dezembro. Vai fazer 14 em dezembro. E como é a sua relação com ele? Então, o Isaac não posso mais dizer criança, porque agora eu apanho, né, meu? Ele tá com 1,70 já. Cara, o Isaac, ele sempre foi uma criança, né? Antes da adolescência, extraordinária, alegre. Fez jus ao significado do nome mesmo, sorriso, alegria, brincalhão, ativo, super dinâmico, né? No seu estado de adolescência, um pouco mais tímido, talvez um pouco mais introspectivo, mas em família o mesmo daquele que era pequenininho. Ele já está aí nos 14 anos. Aqui onde a gente está, eu vou ter que fazer um pequeno parênteses. A gente está na Suíça. Então a gente sempre compara as crianças da faixa etária de que a gente conheceu quando estava no Brasil e das crianças daqui. Então, olhar para ele hoje e olhar ele crescendo nesse ambiente aqui é olhar e ver ele amadurecendo muito mais rápido, né? Então, assim, eu não consigo. Muita gente vê falar, ele é um adolescente, né, 14 anos e tal, mas para a gente que está acompanhando aqui, ele já é um jovem. E é engraçado que o Bar Mitzvah dos judeus ocorre aos 13 anos, né? Então, aos 13 anos, na cultura judaica, não é mais uma criança, é um homem. Então, eu percebo que ele já tem essa formação, não só na voz, que muda, mas em caráter, de personalidade. Então, meu relacionamento com o Isaac, ele se modela a cada dia. A cada dia. Na fase de criança, o mais brincalhão possível, o mais presente possível dentro da dinâmica de trabalho e casa e tudo mais. E na adolescência, participar o máximo que puder das atividades que ele tem fora de casa, por exemplo. E é uma coisa, Vini, que assim eu não conseguia ter antes de sair do Brasil. Para mim foi super importante esse passo de sair daí para exercer a paternidade de uma forma que realmente ela pudesse ser funcional. Eu vou abrir um parênteses aqui só para poder fazer essa analogia e você poder entender que assim a dinâmica paternal minha com minha esposa no Brasil ela não funcionava. Por quê?
muitos pais vão entender essa dinâmica. Você levanta cedo, não tem com quem deixar seu filho. Você conta com os parentes, né? Então, os parentes mais próximos são os avós. Então, você conta com os avós. Reveza com os avós, deixa ele lá. Você vai para o seu trabalho. Você leva 2 horas para... No meu caso, 2 horas para poder ir para o trabalho. Você sai do trabalho, trânsito de novo, mais 2 horas. Você chega em casa dos avós para buscar, ele está dormindo. Você deixou ele dormindo, você buscou ele dormindo. Então, assim, quando eu estava vendo que eu não estava exercendo a paternidade da maneira como eu gostaria, eu falei, aqui eu tô num sistema aqui que é doentio e eu tenho que quebrar isso de alguma forma. Então, primeiro eu pensei em ir para o interior, mudar de estado, alguma coisa do gênero, né? E diga-se de passagem, isso não é exercitar a paternidade porque os avós estavam criando, não é. Os avós, eles nos prestaram socorro, uma mão assim, que graças a Deus na nossa cultura a gente tem essa possibilidade. Mas a obrigação do emprego nos fez, nos impunha isso. Né? Então, quando a gente precisava sair para ir no médico com ele, complicado, delicado no trabalho, o pessoal não entendia muito. Uma vez ele quebrou o cotovelo, eu precisei sair correndo, porque ele ia ter que fazer cirurgia. E aí foi complicado também, porque eu tive até que falar, olha, você desconta, se quiser você desconta, porque meu filho é minha prioridade. Fui, acompanhei tudo. Mas isso vinha lá no fundo falando, poxa, eu quero estar mais presente. E aí foi quando ele me disse, pequenininho, com 6 anos de idade, para mim e para minha esposa, por que quando tem coisa do Dia dos Pais na escola, vocês não vão? Ele via Nossa, que todas as forte. crianças receber os pais e a gente não ia. Porque as empresas que a gente trabalhava não entendia isso. Então eu digo que, de certa forma, uma das coisas que nos ajudou a exercer essa paternidade foi realmente vir para cá, nesse aspecto, porque aqui a gente não veio por causa disso, né? Isso é uma outra história. Mas o benefício de ter vindo para cá foi conseguir exercer a paternidade dessa forma, porque aqui é muito mais maleável essa questão de você se ausentar no serviço por causa do seu filho, que aqui a criança ela é a prioridade da nação. Então, o pai ele tem que estar presente numa reunião escolar, ele tem que estar presente em diversos aspectos, e isso é bacana. Então, os trabalhos são direcionados em torno disso. Então, na quarta-feira, quando a criança não estuda, quando é pequenininha, ela sai mais cedo, você sai mais cedo do trabalho, você fica com sua criança, entendeu? Então, tem essa dinâmica, e isso nos fez ser mais participativos e mais presentes com o Isaac. E a gente desenvolveu uma coisa que, para mim, transcendeu mesmo a paternidade, que é, ao mesmo tempo, você ter um coleguinha brincando, ao mesmo tempo você é o pai que está ensinando e que está acompanhando, que você está lá como referência em alguma atividade que ele está, meu pai está aqui comigo na escola e tal. E fez com que a gente pudesse realmente estar mais próximo. Então, aquilo que estava bem distanciado se aproximou e a gente é super fusional. Então, às vezes a gente está cada um num cômodo da casa, mas daqui a pouco a gente se junta de novo e está os três tudo junto. Então, isso é uma coisa que fez a gente fusionar de uma maneira incrível. Nossa, você falando assim, Alex, essa questão, né, o Isaac fez esse questionamento, por que no Dia dos Pais vocês não estão? E eu já tive alguns homens aqui que eu entrevistei que uma pergunta dos filhos muda todo o sistema, impacta todo o sistema. Um questionamento gera aquele desconforto, aquela necessidade de mudança, aquela consciência que, de repente, não havia sido caída ainda, a consciência que não havia sido acessada, talvez melhor dizendo. Olha como é importante nós ouvirmos os filhos, e como você mencionou, a Suíça é um país que tem a criança como prioridade. Veja como o país avança quando nós priorizamos de fato a próxima geração, quando nós damos voz
a criança. E você falando isso, me veio essa questão na mente. É importante ouvir os filhos, considerar o que eles estão falando, porque eles sentem dores também, e essa ausência, nesse contexto ainda que você trouxe, impacta muito no desenvolvimento da criança também, né? Impacta, porque traduzindo para a linguagem adulta, onde é que você estava quando eu mais precisei? Nossa, é isso. Então, para mim, eu falei, poxa, isso não pode ficar assim. Porque senão eu vou ter um filho, mas eu vou ter um filho. Só ter um filho, eu não quero só ter um filho. Quero vivenciar essa relação filho e pai, né? Então, que para mim é importante. Então, isso soou dessa forma no meu ouvido, né? A gente explicou, claro, da forma que a gente podia quando ele era criança. E hoje ele entende, né? Que essa grande mudança na nossa vida de trocar de país se deu para que a gente pudesse se fusionar. E é uma coisa que realmente vai carregar para a vida. Que ele vai entender. Ele falou, poxa, meus pais viraram uma chave lá que foi, uma conversão, né? A gente estava indo para um rumo e a gente convergiu para outra direção, porque ele era a nossa prioridade. Então, de certa forma, isso vai fazer assim com ele quando ele for exercitar a paternidade, assim espero. Sim. Legal, Alex. Muito bacana essa história. E como você entrou no Musquivida? Né? Então, lembrando que o Musquivida é um conjunto musical onde eu era o pregador lá durante um período, 5, 6 anos, eu acredito, onde eu fui ali o orador do grupo, e você cantava o quê? Barítono, né? Barítono, e fazia a voz baixa também, não era? Como A que você gente entrou, revezava. Alex? E o que que mudou lá? Então, o Music Vida ele já tinha a sua origem já antes da minha integração, né? Sim, Eu acho que eu entrei entre 2009 e 2010, aproximadamente. Acho que 2010, 4, 5, 9 para 10, eu acho. Porque o Isaac já era bem pequenininho. O Music Vida, assim, nós temos um amigo em comum que também se chama Vinícius, né? E às vezes a gente se juntava, fazia algumas versões de canções e cantava em casamento. Então aí era quando eu me encontrava com o Vini, ele falava muito de você. Eu preciso conhecer esse Vini aí, viu? Né, Andrade? conhecer, conhecer esse Andrade aí. E o Vinícius fala tanto e tal. E aí ele falava de como que tava o grupo dele. E a gente tinha um grupo em paralelo também, que se chamava Vocal Solo. E, e a gente compartilhava ali, a gente meio que se abria, né? Chorava as mágoas uns com os outros de como que é a dinâmica de um grupo, né? Para que essa formação ela possa ir para frente. Então ele chorava de um lado, eu chorava de outro. E um dia, nesses chora, o Vini falou assim, cara, poxa, a gente está num projeto de gravação, mas, meu, não anda, porque hora entra componente, hora sai, hora entra. Aí eu falei, como é que vocês estão lá? Ele falou, estamos com tanto contralto, tanto soprano, tá faltando contrato, tá faltando um número bom de soprano, não sei o quê. E eu falei, cara, eu tenho soprano e tenho contrato, cara, no meu grupo, e também tô com o mesmo problema de gente que entra e sai, né? Essa rotatividade aí tá, tá se completando, acho que tá querendo dizer alguma coisa aí. Aí ele deu risada e tal, mas falou, mano, o que você tá falando não é besta, não. Vamos digerir essa ideia aí, né? Aí a gente, cada um foi pro seu canto e tudo. Eu comentei com a liderança do nosso grupo. Já tinham outras pessoas que também estavam querendo sair. Ele falou com a liderança do grupo dele, e aí a gente sentou um dia entre os líderes dos dois grupos e falou, ó, nossa situação tá assim, eles, a nossa tá assim. Eu falei, ó, do nosso lado a gente tá disposto a integrar com vocês se vocês tiverem interesse. E aí foi super bem aceito, porque aí um grupo completou o outro.
Então, a gente integrou e devido ao tempo, né, que o Música e Vida já tinha, a gente falou, cara, vamos continuar como Ministério Música e Vida, porque esse nome ele fala muito. A música realmente faz parte da nossa vida, né? Eu não sei, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, né? Eu falei, como você diria que é a minha vida sem a música? Ela falou, meu, você vive a música. A música ela é muito presente. Se tem um dia que eu não escuto música, esse dia talvez ele não vai ser muito bom. Estou sempre escutando música e faz parte para me motivar, para relaxar, para enfim, para tudo. E aí nessa época a gente juntou, começou a ensaiar e aí a gente somou forças, né, na liderança, na administração e levamos à frente o projeto de gravação. E com a graça de Deus, acho que 3 anos depois a gente conseguiu solidificar tudo, né? Tanto parte instrumental quanto vocal. E aí a gente foi para a gravação para finalizar o projeto. E aí em 2014 a gente finalizou, fez o lançamento. E aí eu tive que me despedir, porque logo depois do lançamento eu já vim para cá. Nossa, cara, e eu não lembro qual foi a primeira vez em que nós, Música e Vida, né, já com vocês integrados, fizemos a primeira apresentação. Não lembro qual foi o primeiro culto, mas eu lembro da primeira reunião. Eu lembro de vocês chegando, eu já estava no grupo, e aí o pessoal mencionou ali que vocês estavam entrando, tal. Foi muito bacana, cara. Foi um momento assim maravilhoso. É porque eu não tenho CD aqui comigo agora, senão eu ia pegar para mostrar pro pessoal aqui. Eu ouço o CD do Música e Vida toda vez que eu vou andar de carro. Ó, eu só não ouço toda vez, porque a Dulce fala, não, muda um pouco. É, é. Mas se deixasse, cara, eu ouço demais, assim, foi uma fase maravilhosa na minha vida espiritual, no meu ministério. E como que Música e Vida te impactou, Alex? Você, É, é, particularmente. eu posso dizer que o Ministério Música e Vida, ele, ele me impactou como sendo uma nova igreja. Nossa, Praticamente como sendo uma nova igreja, porque era uma nova família, né? Eram pessoas diferentes, eram pessoas com os mesmos ideais e o, a questão de gravar um trabalho, ela não era o foco central do ministério, né? Foi uma consequência. sim. O foco central do ministério realmente era solidificar essa irmandade que vivenciava essa experiência de louvar, de estar junto, de se ajudar uns aos outros, né? E de prestar nas comunidades essa alegria, essa vontade, essa mensagem que cada canção que a gente cantava queria poder apresentar. Também era uma forma da gente visitar locais em que a gente podia contar com as músicas e com as nossas experiências o trabalho de Deus na nossa vida. Então isso sim era o recheio do bolo, né? Isso sim era o combustível, era o que fazia a gente acordar mais cedo para ensaiar, dormir mais tarde ensaiando, viajar para poder levar essa mensagem. Eu lembro que a gente viajou para Barretos e a gente visitou a instituição lá do Hospital do Câncer. Então a gente cantou lá em diversas residências que tem em volta do complexo hospitalar. Então eu lembro disso, eu me arrepio. É uma vivência, Vini, que realmente torna a nossa vida mais ativa, mais versátil, mais dinâmica, né? Você sai das quatro paredes da sua própria igreja que você congrega e você vai entrar em comunhão com outros irmãos em outras igrejas, em casas, em hospitais,
onde Deus chama. O legal é que, assim, a gente brincava que, assim, a igreja é o que é a igreja e o Ministério Música e Vida é uma igreja com rodinhas. Boa, É boa. igual o material de som, né? Tudo nos cases lá com a rodinha, a gente vai empurrando porque é pesado. Então, o grupo musical para a gente, o Ministério Música e Vida, era essa igreja com rodinhas que a gente empurrava e ia compartilhar o reino com outras pessoas, né? Contar as nossas experiências. Tanta experiência que a gente vivenciou no próprio ministério, né? De cura, né? De livramento. Então, o impacto se vê, não dá para mentir. Né? Todas aquelas pessoas que a gente teve contato nesse momento, quando ouviam os testemunhos e em seguida ouviam a música que tinha o poder de solidificar aquela mensagem no coração de cada um, por exemplo, Cuida de Mim, né? Nossa, eu amo a música Cuida de Mim, cara. Exatamente. Então, é, é, transcende. É um impacto que a gente carrega para a vida toda e isso acaba fortalecendo a gente, moldando, né, a nossa forma de vivenciar o reino e depois acaba fazendo parte da nossa personalidade. Porque hoje em dia, onde eu vou, para mim, essas coisas andam junto. O poder testemunhar, o poder, através da música, também solidificar isso. E através. Tem uma canção que devia ser sempre alegre, é o dever do bom cristão, né? Tem dia que a gente não tá alegre, cara. Tem dia que a gente tá triste. Mas como a gente aprende nessa vida a encarar isso dessa forma, é que vai mostrar pra gente mesmo e pra outra pessoa de que eu sei que aquele cara tá passando uma prova tremenda, mas ele não esmoreceu. E o fato de não esmorecer, mas não estar com um sorriso ali, né, é falso ali, né? Eu vou sorrir para ver que eu tô. Aquele cara tem alguma coisa diferente. Aquela irmã ali tem alguma coisa. E isso leva a pessoa a querer ter um contato e saber como é que vai a sua vida, o que está se passando. E nisso, como indivíduo, a gente acaba replicando tudo aquilo que o grupo fazia, Sim, tudo aquilo que a gente aprendeu dentro da igreja e sim. tudo mais. Então, é impactante. Que bênção, cara. E é um legado que dura até hoje, assim. A minha vida, pelo menos, eu conversando com você, a gente lembra de vários momentos do Música e Vida, né? Acho que se deixasse a gente ficaria horas falando aqui. Alex, e como é, meu irmão, o seu relacionamento com Deus, o nosso Pai? Eu posso dizer que é como uma música. Uma vez, o meu primo, ele fez uma seguinte analogia. Ele participou do Música e Vida brevemente, mas ele fez a seguinte analogia. Eu acho que, não, você me contou isso não faz muito tempo sobre a questão da respiração, não foi? Foi o Fred, eu lembro do culto que o Fred fez essa analogia. Fala aí pra gente, Alex. Você lembra da analogia? Lembro, com o nome Yahvé. Então conta aí pra gente. Sério mesmo, você quer que eu conte? Eu vou Conta, conta. contar, eu vou contar. É assim, eu vou contar o que eu lembro, né? A impressão que dá é que na nossa respiração, o próprio ato de respirar emite o som de Yahvé, né? Yahvé, Yahvé. Era o que eu me lembro, e isso me impactou muito. Eu lembro, eu falei, nossa, cara, como é que ele. Eu tô ouvindo isso com 23 anos, imagina? Eu falei, meu Deus do céu, a minha respiração testifica a dor. Nossa, e aquilo foi uma impressão que ficou dentro de mim. Tem 10 anos que eu ouvi isso. Isso nunca saiu. Essa impressão, essa frase, esse 2 minutos que ele ministrou isso, que foi, eu lembro que foi um intervalo de uma música para outra. Isso Exato. mexeu comigo de uma tal forma que eu não esqueço isso. Mas no som da nossa respiração está mencionando o som
de Yahvé, né? O Deus criador do universo. Exatamente. Então, a partir do momento que eu também entendi isso, eu entendi o seguinte: o fato de eu inspirar e expirar, eu louvo. Me lembra uma música que diz assim: tá chorando louve, né? Tá sorrindo louve, né? Tá em pranto louve. E é isso. Então, se ao respirar e ao inspirar e ao expirar, eu estou louvando, né? Ao ouvir músicas que me inspiram também, eu estou louvando, ao ouvir músicas que me despertam o desejo de amar o outro, de fazer o bem pelo outro, porque a música tem esse poder também. Do mesmo jeito que ela pode te deixar introspectivo, mais excitado, mais é, colérico, enfim, ela também tem esse lado em que você pode desenvolver outras faculdades que vão fazer bem para você e, por consequência, vão fazer bem para os outros. Então, quando eu estou dessa forma, não tem como eu dizer que eu não ando com Deus. Caramba, Então, Alex, não, peraí, nossa, isso que você falou, nossa, é demais. Foi muito forte isso, e foi demais. às vezes a gente busca uma certa complexidade de tarefas Nossa, para poder mensurar o nosso relacionamento com Deus. E quando a gente vai ver das pessoas que a gente tem como referência, por exemplo, né? Enoque andou com Deus. Cara, o que é andar com Deus? Andar com Deus é andar com Deus. Deus está aqui comigo. Deus está aqui com a gente. Eu vou desligar aqui, eu vou para o meu quarto, Deus está comigo. Eu vou dormir, Deus está comigo. Eu vou levantar, eu vou trabalhar, Deus está comigo. Então, hoje, eu mudei um pouco esse conceito, porque eu entendia que para Deus estar comigo eu tinha que fazer determinadas coisas. Não, Deus está comigo. Eu fazendo ou não fazendo. Isso escandaliza o pensamento, tal como liberdade e libertinagem, mas o relacionamento com Deus ele é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo que gera realmente essa duplicidade de pensamento. Mas no meu caminhar, eu posso dizer que olhar pelo lado mais simples é o lado em que eu sinto realmente a proximidade de Deus. Se tornar imigrante me fez me tornar muito mais próximo de Deus. E ver a ação dele na minha vida através dos meus, né, minha esposa, meu filho, em mim, e através daqueles que estão ao nosso redor. Então, hoje, eu diria, Vini, que não está no que eu faço, mas sim no que eu obtenho de retorno. Então, se alguém diz assim, quando alguém vai me apresentar para alguém e fala, ó, a experiência desse cara aqui você tem que ouvir, você ouviu o testemunho do Alex sobre tal e tal coisa, então ali eu sei que assim, eu estou andando com Deus e as pessoas estão observando isso. E eu quero que elas tenham essa mesma experiência, porque nada, esse andar com Deus, esse andar com Jesus, é a manifestação daquilo que ele exerce na nossa vida e é o regozijo por poder superar as provas que a gente obtém na vida e a gente pode compartilhar ela com outras pessoas que estão necessitando disso daí. Então, não é o que eu faço, mas é com quem eu ando. Andar com Deus, nossa. para mim, é andar com Deus. Cara, não é o que eu faço, é com quem eu ando. E nessa perspectiva, Deus está dentro de mim, assim, nesse sentido, né, cara? Se o ar que eu respiro testifica o nome do próprio Deus, não, essa analogia é muito forte. Mudou minha cabeça aqui agora, Alex. E foi ele mesmo que soprou dentro de E nós. é um fôlego soprado pelo próprio Deus, né? Por isso que soava tão ruim pro judaísmo,
E soava blasfêmia Jesus dizer que eu e o Pai somos um. Ora, mas se o fôlego foi ele que me deu, e eu respiro por ele e através dele, nós somos um, nós estamos também ligados, assim como Jesus também está. Olhando por essa perspectiva, é verdade, é um novo entendimento que eu passo até agora também. Bom, glória a Deus, meu irmão. É por isso que eu queria trazer você aqui mesmo. Não, Mas, para. o Alex, e como você vê o homem do século XXI, a figura masculina hoje, ou os pais, a paternidade do século XXI? Que análise que você faz? Qual é a sua visão sobre? Então, eu tenho acompanhado, tenho visto alguns amigos dizerem que está enfraquecido, e é praticamente unanimidade, né? Que a paternidade ela está enfraquecida, que ela está com suas bases ali comprometidas e tudo. E eu acho um tanto complicado falar sobre isso, porque, assim, primeiro que eu não, eu não tenho domínio, né, do domínio empírico do estudo e tudo mais, mas o que eu tenho percebido é o seguinte: sim, há uma fraqueza, um enfraquecimento, sim, que existiu um gatilho para isso, né? E não é muito longe na história, né? A gente pode ver isso aí no final de 1800, né? E hoje muita gente carrega, por exemplo, a bandeira de um determinado filósofo que é como se fosse Deus para eles hoje em dia. E a filosofia desse determinado filósofo é de que o problema da sociedade ela está no lar. Então, quando eu trago essa analogia de que um lar ele está com problemas e esse problema é visto por esse filósofo e pela sociedade de forma com que o homem ele é um opressor e a mãe e os filhos são oprimidos, então aí a gente tem um problema, Vini, porque como é que eu posso explicar isso? A gente tem um problema porque, assim, hoje em dia a figura masculina ela está sendo vista por fora como este opressor dentro do lar. Mas a sociedade ela não sabe o que se passa no seio daquele lar. Outra coisa é essa questão em que a igualitariedade ela deve ser buscada de uma forma em que tanto filho quanto pai quanto mãe eles tenham a mesma igualdade. É perigoso e sabe, essa linha é muito tênue, porque eu acredito que nas famílias elas cada um é como uma engrenagem de um relógio. Tem uma engrenagem grande que vai servir para que o tempo determinado sobre a engrenagem um pouco menor influencie sobre um pouco. E todas elas têm sua função e sua precisão, e todas são imprescindíveis. E cada um tem o seu papel. Então, a harmonia do lar, ela deve ser de uma forma em que exista, sim, uma diferenciação, mas não de autoritarismo, mas de autoridade. Então, quando a sociedade aponta para uma família, aponta para uma denominação religiosa e diz que não, o sistema que vocês vivem é um sistema em que é opressor, que as mulheres precisam ter mais voz e que as crianças têm que ganhar o mesmo presente que você se deu, como o iPhone, por exemplo. Então, ali a gente deixa e perde muita coisa. A gente perde de ensinar para a criança determinadas funções de base dentro do lar, que quando ela sair e crescer lá fora, vai estar diferente daquilo. Então, se hoje eu ensino a igualitariedade em termos de materialismo para minha família, e meu filho ele vai sair para fora, mas
devido a esse sistema, ele entender que, poxa, é difícil trabalhar, é duro, a vida é dura aqui fora, acontece o que a gente acaba vendo em muitos outros lugares que são desenvolvidos. Eu posso estar falando um pouco daqui, mas também posso estar falando um pouco do Japão. A criança ela encontra um mundo que é duro e ela fala, não quero mais viver. Então, eu tenho visto, entrando dentro das igrejas, uma filosofia marxista, nessa questão do materialismo, nessa questão do feminino subir. E quando a gente olha para a base de tudo isso, mesmo dentro do cristianismo, que é o cristianismo já falava de igualdade. O cristianismo a Bíblia já falava de que o homem deve amar a sua esposa deve amar o seu marido, que o pai ele não deve causar a ira do seu filho, e que o filho ele deve prestar obediência ao seu pai, e nisso aprender toda a dinâmica da vida. Então, hoje em dia é complicado dizer, porque cada lar é um sistema, cada pessoa é um indivíduo que vai ter o poder de equilibrar esse sistema de maneira em que não se sobreponha e seja o autoritarismo em pessoa, mas que seja também algo que possa ter uma diferenciação, sim, para que o filho ele fala, poxa, tá difícil aqui em casa, mas lá fora é pior. E aí ele cresce e fala, olha, tenho visto alguns pais dizer, poxa, meu pai foi duro comigo, mas eu vi, olha, hoje eu sou o homem que sou, que meu pai mostrou que a vida não era fácil e hoje eu estou aqui, batalhador, superei na vida e tal. Hoje em dia é como se quisessem tirar isso. E eu acho que isso é imprescindível. A gente precisa ter essa noção de que dentro do lar as coisas não são tão fáceis, para que quando a gente sai lá fora, a gente veja que também as coisas não são tão fáceis. Então, nesse ponto de vista, sim, eu vejo uma fraqueza, mas só quando ela segue essa filosofia da igualitariedade. Quando ela segue uma filosofia dessa harmonização entre, olha, aqui é um microprocesso no meu lar, do que o macroprocesso é fora daqui, e eu estou te preparando para isso daqui. Então, eu não vejo que está tão fraco, porque são boas bases, são boas diretrizes. Então, para o Isaac, eu ensino isso. Filhão, ó, tem que lavar a roupa, meu. Tem que separar. Você já tem quase 14 anos, ó. Separa as cores aqui, ó, bota lá, é assim que você coloca aqui. Vai lá, faz lá qualquer coisa. Ah, pai, mas não sei o quê. Não, vamos lá. Ó, vamos estender uma roupa aqui, ó. É assim que estende. Daqui a pouco você vai morar sozinho aí, como é que vai ser? Ah, não, mas tadinho, é muito novo, não sei. Então, são pontos de vista que vão divergir, mas no meu sistema eu fui ensinado a ser um pouco autônomo. Isso me fez bem e é o que eu tento replicar para ele. Eu acredito que isso faça bem. Não com autoritarismo, mas com uma certa autoridade. Sim. Não, e o que você falou é sensacional, porque trazendo analogia para a música, o que traz a beleza da música, como você muito bem falou, é a diversidade das 7 notas musicais. Se fossem todas notas dó, como é que se faria um concerto só com notas dó? Então, usando a música até mesmo para falar sobre isso, cada nota tem a sua função e peculiaridade, e essa é a realidade que precisa ser vista na família. Cada membro tem a sua função. Se todos mantiver a mesma função, não tem vida, porque a grande verdade é que realmente vida só existe na diferença. Como é que uma vida é concebida? Com dois diferentes. Ou seja, se tudo for igual, não há vida. Exatamente. E isso que você mencionou, esse exemplo do Isaac, eu acho isso sensacional, trazer esse senso de responsabilidade, da regra, da ordem. Ó, você precisa cooperar em casa. Em casa tem as regras da casa e você faz parte desse microsistema. E você precisa seguir. E seguindo essas regras,
Se todos de forma igual, né? Se todos igualmente seguirem as regras, o sistema vai viver em harmonia, ainda que tenhamos funções diferentes, né? E é uma das formas de dizer eu te amo. Nossa, é verdade, não precisa nem ficar falando, né? Vem cá, meu filho, que eu te amo. Não, cara, eu demonstro que eu te amo te ensinando a importância das regras, dos valores, da ordem, que aí você vai ser um cidadão bem-quisto, você vai conseguir conviver bem em sociedade. Ao abrir um negócio, as pessoas vão respeitar lá as normas do seu negócio. Quando você constituir família, os seus filhos também respeitarão as normas da sua família. E se nós não tivermos esse espírito realmente, né, enquanto, no sentido assim, de igualdade, todos respeitando de forma igualitária, mas cada um na sua função, eu penso realmente que também o microsistema vive bem, este é a casa, como você muito bem falou, Alex, e a sociedade também ganha com isso, cara. Você vai ter cidadãos com senso de ordem, senso de regra, de lei, de respeitar o espaço, de cumprir minha função, independente do que Com aconteça, muito iniciativas, bom. né? Com Com iniciativas também. certeza. Proatividade também, muito bom. Ô Alex, e como eu ia te perguntar, como é a sua relação com a música? Apesar que você já falou um pouquinho, né? Já, Você- você- sim, não, muito boa a sua relação com a música que você mencionou, essas questões das memórias afetivas, que todas as vezes você ouve música, inclusive com a música você conseguia discernir o estado de espírito da sua casa ali, né? Cara, que poder da música, né, meu? e ela que me equilibra, cara, em todos os aspectos. Eu tô desanimado para Legal. dar uma limpada na casa e eu tenho que dar uma limpada na casa. Opa, Puf, legal. fonezinho ali, bora lá, vamos botar uma música aqui que não vai me deixar triste. Vamos botar para Sim, agitar aqui. E aí, vamos lá, limpa legal. lá, faz a atividade, entendeu? Legal, Alex. Alex, então qual legado você quer deixar para o Isaac hoje? O legado, é o que eu falo com ele, né? O legado que eu carrego pro meu pai é eu contar a história dele. Então, Nossa, eu desejo que Isaac conte a minha história, mas não por soberba, né? É pela comparação. Poxa, meu pai me falava isso e, ó, foi assertivo, foi bacana, ele acertou. Ele errou também, mas ele errou buscando acertar. legal, legal, Alex. E essa questão, né, de falar sobre o pai, era o Shema do judeu traz consigo isso, né? Porque era um legado passado de forma oral, A né? Então, gente assim, ó, olha que nas sim, histórias dos patriarcas, quem conta a história são os filhos, né? Não são os pais que contam a própria história. isso, nossa, é verdade. Quem conta a história dos pais são os filhos, e isso que você falou evocou muito a cultura judaica agora, né? É. Muito legal. E o próprio Shema era assim, né, cara? Era passado essa tradição oral, né? É. Cara, que bênção, legal. Foi o primeiro pai que eu ouvi falar isso. Bem sucinto e bem profundo. Não, que o meu filho conte a minha história. Top. E o que É, você diria para aquele. Sim, fala, Alex, você quer acrescentar? é, é, se eu não vivenciei nada com ele, ele não vai ter nada para contar, entende? Nossa, é isso mesmo, cara. Entendo. Eu entendo. Então é nesse sentido de contar a história, não pelo, meu pai era top, não. Vivenciamos coisas juntos. O quê? Senta aqui que aí lá vem a história. É isso. Nossa, ó, você falando isso me veio algo agora. Normalmente, quando eu vou conversar com as famílias no setting terapêutico, eu pergunto assim, ó, pro filho, o que significa ser pai para você? E aí eu vejo que aquele homem está com dificuldade de falar o significado de ser pai. Aí eu já vejo que tem problema com a paternidade, porque um dos motivos não teve relacionamento. Então, se eu não tive relacionamento, eu tenho dificuldade de falar o que é ser pai, o que significa ser pai. Não tem afetividade, não tenho memórias afetivas. É isso que você falou. Se eu convivo, há o que se dizer. Exatamente. É, de uma forma resumida, tanto na música quanto no meu relacionamento paternal com o meu pai, por exemplo, eu posso dizer que, assim, o segredo do sucesso
na realização, tanto do meu relacionamento com meu pai quanto com a música, dependeu única e estritamente de mim. Porque eu disse que eu não tinha dom, mas eu queria cantar. Então eu me botei. Então eu enfrentei a minha própria resistência com relação à minha dificuldade de poder cantar. Entendi. Em relação ao meu pai, o meu pai é totalmente o inverso de mim. Meu pai não era comunicativo, era quietão, reservado, cara sisuda. Amigos meus tinham medo de ir em casa por causa que meu pai era mal encarado. Mas eu falei, eu tô aqui no impasse. Ou eu vou ter um bom relacionamento com meu pai, ou eu vou dizer que meu pai era um cara chato, carrancudo. Não, e eu virei a chave para as duas coisas. Então, assim, o que serviu de lição para mim, talvez possa ajudar as pessoas, é que reserve-se o benefício da dúvida. E enfrente aquela coisa que você, às vezes, quer buscar. Você quer cantar? Meu, tenta. Busca um professor de música. Não deu certo cantando, busca um instrumento. Mas não fique naquela posição em que tá confortável para você. Ah, não, se meu pai quiser, ele que é chato, ele que venha comigo. Não, eu busquei e pude gozar de um relacionamento paterno com meu pai, no qual o que me deu muito prazer foi ouvir ele falar, quando falava comigo né, por vídeo. E aí, meu garotão? Cara, isso pra mim era um abraço. Então, é a mesma coisa quando eu escuto o Isaac me chamar de papai. Eu nunca consegui pronunciar papai, eu chamava pai ou meu velho. Mas para mim é um abraço. Então, o poder da escolha, dessa decisão, ela está sempre nas nossas mãos. Reserve-se o benefício da dúvida. Não deixe que as pessoas ou aquilo que você vivenciou fale mais do que as tentativas que você ainda pode continuar. Afinal de contas, né, Thomas Edison, ele enfrentou muita casca grossa e antes de descobrir aquilo que ele buscava, e nesse meio tempo ele descobriu várias outras coisas e registrou várias outras patentes. Então carrego isso como exemplo. Muito bom. Inclusive, era uma das perguntas que eu ia te fazer. O que você diria para aquele homem que tem um dom, que tem alguma habilidade, algum talento, mas ele fica com medo, fica com receio, inseguro? O que você diria para ele? Eu acho que você mencionou com muita maestria. Me adiantei sem querer querendo. Não, tá ótimo. Você quer acrescentar algo mais? Não, é isso. É isso. A gente tem que roer o osso ali e não segurar, entendeu? Tem que Ok. procurar meios alternativos de conseguir algum objetivo e que ele vai. Se a gente tem aquela. Como a gente pode dizer? A gente tem aquela ideia de que aquilo vai ser algo bom para você, para sua família. Cara, não deixe que as dificuldades que os outros tiveram e que vão falar isso não vai dar certo, não faz isso. Não, vai. A sua família é prioridade. A sua relação com seu filho, com sua esposa é sua prioridade. Então, busca e tapa os ouvidos para as outras coisas, porque assim você não vai se questionar a si mesmo e você vai chegar num resultado que, de repente, outros pararam no caminho porque escutou a história de outros que não deu certo. Ok. Glória a Deus, meu amigo. Que bênção. E para nós encerrarmos, Alex, ser pai é. Qual a definição que você dá para a palavra pai? Um aprendizado sem fim. Sim. Eu concordo com você. Eu estive ontem conversando com o Samuca, não ontem, foi hoje. Ele falou assim, papai, você faz o meu café? Eu falei, faço, né? A Dulce estava atendendo, aí eu fui lá fazer o café para ele, aí ele falou, pai, mas eu quero peito de peru, eu quero mussarela. Eu falei, filho, mas você tem que me falar, você está falando agora, está quase o horário de você ir para a escola. A gente tem que conversar, a gente tem que falar. E eu vejo que hoje, e por que eu estou falando isso? Porque o Samuel hoje ele está questionando mais. E hoje, agora eu preciso aprender a conviver com uma criança que questiona mais. O Samuca não questionava, está com 5 anos, agora ele começa a ter alguma opinião, sabe assim, não gostei, não quero, não vou fazer, eu quero pão com queijo com peito de peru na frigideira.
Então, agora a gente vai fazer o seguinte, se você quiser, você tem que me falar um dia antes. Foi a primeira vez que eu fiz esse acordo com ele hoje. Porque como você falou, é um aprendizado contínuo, então hoje nós fizemos um acordo novo. Agora, já que você quer comer alguma coisa específica no café da manhã, me fale um dia antes, para que eu vá, me prepare, vá buscar e traga e você come. Ou seja, já não vai funcionar mais eu falo para ele, não, você vai comer isso, pronto, acabou. Eu colocando lá na mesa para ele, não, vamos ouvir também o que ele tem vontade de comer, né? Vamos dar voz a ele. O que você quer comer? E vamos fazer um acordo, vamos ver se dá também. Mas Exato. é um novo aprendizado no sistema agora. Começar a fazer esse tipo de acordo com o filho. É um aprendizado contínuo mesmo. Agora imagina ele com 50 e poucos anos, já te deu alguns netos e vocês sentados olhando um belo pôr do sol e ele contando alguma coisa que nunca te contou. Nossa, Vai continuar, é verdade. Não para, vai né? continuar. A gente tem um poema de uma canção do Vocal Livre, acho que é do Vocal Livre, que diz assim, né? É sobre a saudade, mas eu gosto de colocar ela na paternidade também. É que não se ensina nem no livro, nem na escola sobre a saudade. Então não se ensina nem no livro. Até tenta se ensinar no livro e na escola sobre algumas coisas dos pais, mas cada experiência entre pai e filho, ela vai ser única. Não vai ser igual já relataram. Então, reserva mesmo esse tempo, porque ele é único. Sim, é verdade mesmo. E ele é único, assim, em cada família, né? As experiências aqui em casa, de repente, não serve aí no seu lar. E ele é único mesmo, e ele é só daquele pai e daquele filho, e não tem como reproduzir exatamente como aconteceu ali, né? Não tem. O Isaac gosta de ler parkour, É. já deixou de gostar de ler parkour, aí foi, agora era do patinete, agora ele é do voleibol. E, cara, Ah, tá jogando vôlei. eu tenho o maior prazer de acompanhar ele. Ele já tá fazendo os torneios dele, tô acompanhando ele. Até gripado eu fui. Vontade de ficar em Nossa, casa deitado. Falei, não, eu vou, vamos lá, filhão, vamos lá, isso aí, tá. legal. Eu tô caminhando com ele. Sim, É a mesma sim. história de caminhar com Deus. Onde meu filho tá indo, ele quer que eu vá? Opa, isso é um bom sinal. Que bênção, Alex. Cara, que Deus te abençoe. Obrigado por essa conversa, por esse Prazer, tempo. Vini. Foi uma bênção, foi muito enriquecedor aqui. Teve uma hora que eu me emocionei aqui. Cara, obrigado, viu, irmão? Que Deus te abençoe, você, a Mel. Nossa, a Mel é uma querida, cara. Sua esposa é uma querida. Temos um carinho enorme por ela, eu e a Dulce. E o Isaac também. É uma família abençoada. Que Deus Amém. te Obrigado. abençoe, Alex. Que Deus te guarde, te prospere, te conduza em todo o tempo aí, viu? Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, viu, meu irmão? Um prazer, estamos aí. Deus abençoe Amém. você, o seu ministério, o legado paterno, esse canal, que é uma fonte de bênçãos também. E nas atividades de vocês, tanto a Doce com as irmãs, e você aí com os irmãos aí, e o Samuquinha, que ele cresça em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, Alex. Obrigado, irmão. E esse foi o episódio do canal Legado Paterno de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.